Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso completo de PFSense. A aula continuação do Captive Portal, né? É a aula número 15, tá? Por falar em número de aulas, eu gostaria até de fazer um esclarecimento que tem algumas aulas que eu fiz algumas trocas de números, né? Fui seguir na sequência, mas de repente tem uma aula 13 de Load Balance, né? De Web Server Load Balance e tem uma aula 13 também de Proxy com autenticado, tá? Com autenticação. É, e aí a aula 15, que é essa essa do Captive Portal, tá? E essa daqui é a continuação. Já tem uma aula 15 no portal, né? Na verdade, lá no portal não está organizado por número de aula, né? Está organizado na sequência da ementa, tá? E aí, lógico, eu vou encaixando aquelas aulas extras, aquelas que a galera pede para tirar as dúvidas. Aí eu vou encaixando lá no meio, justamente de acordo com o tema, né? Por exemplo, se eu falo de Captive Portal e de repente o cara um aluno pergunta, professor, e aí como é que eu faço tal configuração do Captive Portal? Então eu posso estar fazendo a aula complemento e chamando ela de aula 15, como posso ela não chamar de nada, só dizer que é a aula de Captive Portal configurando com solução X, por exemplo, mas vai estar lá no meio na sequência de Captive Portal, certo? Só para ficar claro, porque aí vocês podem de repente vendo nessa tela principal do slide que não quer dizer muita coisa, né? O que quer dizer, na verdade, é o conteúdo. O que vocês querem é o conteúdo, o que é que vai ser ensinado. Mas vocês podem, de repente, ver aula 1, aula 2, 3, 4, de repente, aula 13 novamente. Aí vocês vão entender que, na verdade, não é aula 13 novamente, é a 14. Mas o professor falou de proxy na aula 13 e depois falou na aula 13 de load balance, web server, que não tem nada a ver. Mas, enfim, é só questão de troca mesmo dos números, nada que comprometa o conteúdo. E repetindo, vocês vão ver lá na sequência, né, no portal lá do curso, se a sequência é aquela que está lá, beleza? Bom, essa aqui é a aula 15, que é digamos, a extensão da aula 15, né? Nós já vimos o Captive Portal, vimos a configuração do Captive Portal, mostrei para vocês os parâmetros do Captive Portal, né? O que deve ser configurado, aquela questão de liberar autenticação, né? Fazer o bypass da autenticação através do Mac. Expliquei alguns os parâmetros do Captive Portal, né? Como implementá-lo. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer a autenticação do Captive Portal usando usuário do Active Directory, né? Na verdade, o usuário para fazer a navegação, né? Ele vai acessar a internet e aí ele vai passar pelo Captive Portal do PFSense e o PFSense não vai usar uma base interna, né, de usuários, uma base do próprio PFSense, mas sim uma base de usuários de um radius, né, de um radius, no caso um servidor externo, e esse radius no caso vai ser o nosso NPS, Network Policy Server da Microsoft, que está rodando em cima do Windows Server 2012. Então vamos fazer a integração com o Active Directory. Os usuários que vão ser autenticados, eles têm que estar no AD, tá? Essa é uma aula que eu considero bem interessante, né? Eu considero ela bem bacana, até porque também vocês vão entender um pouco da configuração do Windows Server nessa parte do NPS, né? Que é, inclusive, modéstia à parte, é sempre um prazer ensinar o Windows Server. Comecei minha carreira com TI em cima do Windows Server, né? Desde 2000, quando eu me certifiquei em Windows NT, e eu diria que o Windows Server foi o que me deu o gás profissional no mercado, tá? Foi as soluções Microsoft, em especial o Windows Server. E aí depois veio VMware, redes, PFSense, FortiGate, Kerio, Control, SoftUTM, enfim, as outras ferramentas com as quais eu trabalho que vocês conhecem. Quem me conhece já de longas datas sabe quais são essas ferramentas, né? Basta ver lá no meu currículo no LinkedIn. Bom, então vamos ao que interessa. Eu quero fazer a autenticação dos usuários do AD, né? Quero permitir que os usuários, quando eles solicitarem a internet para o PFSense, né? Seja através de uma rede sem fio, através de uma placa específica do PFSense para atender uma rede sem fio, né? Seja através da própria rede LAN, ok? De uma DMZ, enfim. Eu quero que quando o camarada for navegar na internet, que ele abra o browser e o PFSense apresente para ele a porta, o Captive Portal, né? A tela de autenticação do Captive Portal. E aí, que ele se autentique com o seu usuário e senha do AD, do Active Directory, ok? E aqui nessa nossa figura, a gente vê o conceito básico da autenticação do Captive Portal, né? Que seria, no caso, o usuário pedindo autenticação
ao PFSense, né? Aqui o Captive Portal do PFSense. Se esse usuário não for válido, ele vai, né, não estiver ou digitar a senha errada, se ele simplesmente não existir na base de dados do PFSense, então ele vai ser ignorado, né? O acesso a ele vai ser negado, tá? O acesso à internet. Caso contrário, ou seja, se realmente for um usuário válido, né, autenticação yes, então ele vai para a internet, ok? Só que aí, deixa eu mostrar aqui para vocês a figurinha que eu quero mostrar aqui um exemplo. Bem prático aqui, eu abri aqui no próprio Cisco Packet Trace mesmo, só para dar um exemplo simples. Eu tenho aqui, por exemplo, o usuário que vai navegar na internet, por esse cara aqui que é o PFSense, né? E aqui a internet, ok? Tá aqui com o nome de cloud ainda, né? Mas aqui é a nossa analogia em relação à internet, ok? Nossa internet. Então o camarada vem, pá, quer navegar na internet. Tá ligado no switch. Esse switch está conectando, no caso, um servidor DAD, né, um Active Directory com Windows Server 2012, que vai ser o que vou mostrar aqui no nosso exemplo. E eu tenho aqui o PFSense. Na hora que ele requisita o acesso ao PFSense, né, o acesso à internet, através o PFSense vai passar para ele a tela do Captive Portal. Ó, se identifica para poder permitir a sua navegação, ok? Então, depois disso, aliás, nesse processo, o PFSense, o usuário vai colocar o usuário e a senha, e aí o PFSense vai perguntar ao AD, já que o PFSense está configurado para usar um radius externo, né, um radius externo, que no caso é meu servidor de Active Directory, tá? O meu servidor de AD. Detalhe importante, eu não preciso que esse cara aqui seja um servidor de AD, tá? Basta ser um servidor Windows que tenha a ferramenta NPS instalada. Se você estiver usando os usuários internos do Windows Server, também pode ser, beleza. Você pode instalar aqui um simples Windows Server, criar os usuários locais, né? Quem conhece o Windows Server sabe que a gente pode criar os usuários locais no próprio Windows, né? Grupos também. E aí subo lá o NPS e faço as devidas configurações para que a autenticação desse usuário aqui, na verdade, seja um usuário e senha que está na base interna desse servidor Windows Server, ok? Mas, se for um domínio com Active Directory, né, se o usuário ele é do AD, e esse cara aqui, ele não precisa ser, por exemplo, controlador do domínio, mas nesse caso onde os usuários estão no AD, ele tem que ser um membro do domínio, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, existiria, vamos dar um exemplo aqui, existiria um outro servidor, tá? Esse cara aqui, por exemplo, seria um controlador. Poderia até ser assim, por exemplo, eu tenho esse cara aqui que ele é o meu NPS, né? Meu Network Policy Service, meu Radius Microsoft. E aí esse cara quem faz toda a autenticação, né? O PFSense vem aqui, ó, e pergunta para ele, ei, cara, esse usuário aqui tá, assim, esse usuário, essa senha, tá batendo, tá valendo. Aí esse cara aqui vem, ó, faz a autenticação usando o NPS, mas consultando esse outro carinha aqui, que é a base do AD, né, do Active Directory. É o meu controlador do domínio, né? Aí esse cara aqui, beleza, é isso mesmo, é tranquilo, ele vai passa para o PFSense e diz, PFSense, esse usuário e senha realmente estão batendo, deixa o cara passar. Aí o PFSense autentica esse camarada vem para a internet, ok? Então, nesse cenário de Active Directory, autenticação com Active Directory, eu posso ter o NPS, o Network Policy Server, instalado direto no meu AD, que é o caso dessa videoaula, tá? Vocês vão ver. Ou eu posso ter o NPS instalado em um servidor independente, um Windows Server 2008, por exemplo, ou um outro Windows Server 2012. Só que, como eu vou autenticar os usuários do AD, então esse camarada ele tem que fazer parte do mesmo domínio onde está esse controlador do domínio. Beleza? Porque senão esse NPS não vai conseguir autenticar os usuários, né, do Active Directory, beleza? Então é basicamente isso aí, tá, pessoal? Vai ser isso da nossa videoaula, trabalhando a autenticação do Captive, autenticação do usuário, né, do AD, no Captive Portal do PFSense, né, e para ele poder aí passar para a internet, né, navegar na internet, ok? Bom, até a próxima videoaula, tá? Eu vou cortar aqui uma parte, vamos para a próxima videoaula para não ficar um negócio muito extenso, né? Uma explicação, mas depois a parte prática é um pouquinho grande, então para não ficar um negócio de 40, 50 minutos e aí vocês não acharem o vídeo monótono, beleza? Então,
esperem aí, vamos para a sequência, o próximo vídeo, que é já botar a mão na massa. Um abraço.